Boa noite, quero falar uma palavra de Deus agora. Antes de começar, quero pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que esses corações eles possam estar abertos para receber a sua santa palavra, para que essa palavra ela seja plantada em vosso coração e que essa semente plantada ela possa crescer e frutificar. O objetivo do reino de Deus é plantar semente para que essa árvore, essa sementinha ela se torne uma árvore que dê frutos, e esses frutos eles possam alimentar a muitos. Para isso servem os servos de Deus nessa terra. Quero ler para vocês agora um pouquinho sobre o seguinte tema. Muitas pessoas acham que podem fazer piadas de mau gosto, palavrões, podem ficar conversando sobre coisas tolas, coisas inconvenientes, falando aquilo que eles querem, levando a vida na zombaria. E, no entanto, Deus nos instruiu acerca de tudo isso. Quero te dizer o seguinte, Deus vai te dizer o seguinte, você vai repensar agora a forma como você tem falado com as pessoas. Você vai repensar agora o seu jeito de agir. Você vai se enquadrar agora porque você vai se enxergar diante dessa situação. Quero que você abra seu coração e que você receba essa palavra para que você possa se moldar conforme a vontade de Deus, ouvindo aquilo que Ele tem a te dizer, para que você possa melhorar e se tornar cada dia mais parecido com o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 5. 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sejam mencionadas entre vós como convém aos santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto, porque são coisas inconvenientes. Entregai-vos antes a ações de graça, pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro, ou ganancioso que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Espero que você esteja entendendo essa palavra, hein? Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplice desses. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como os filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discernir o que... Ou seja, Deus está te dizendo, porque a Bíblia é difícil de ser entendida. Então a gente tenta explicar da forma mais simples para que todo mundo possa entender. Então no versículo 10 ensina, você vai ter que discernir aquilo que agrada ao Senhor. E não tomeis parte nas obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Então olha como Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro, como a luz. Eis porque se diz, desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurais discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, assim diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, olha quanta coisa a gente tem para falar nesses próximos 10, 15 minutos. Em primeiro lugar, Deus está deixando muito claro que nós temos que evitar muitas coisas, nós temos que consertar muitas coisas naquilo que nós fazemos.
Além disso, o Senhor ensina que não há nada que esteja oculto diante dos seus olhos, porque Ele está vendo tudo. Por exemplo, no versículo 12, ele fala aqui, que o que essa gente faz em segredo me dá vergonha até de dizer. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 12. Então, o que essas pessoas fazem é vergonhoso até de dizer. Imagina os que fazem. Então, perceba como Deus ele conhece cada safadeza, cada imoralidade, cada mentira, cada ato de vergonha que você tem e que você tem pisado no sangue de Cristo. Deus está vendo, está irado contra você. Então, a ordem de Deus foi a seguinte no versículo 1. Sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Nós sabemos que nas famílias a tendência dos filhos é se parecerem com os pais. Só que, infelizmente, muitos pais não sabem criar seus filhos. E essas crianças, elas realmente crescem e se tornam parecidas com seus pais. São crianças sem educação, crianças imorais, crianças que desde pequenos já aprenderam a safadeza, a imoralidade, a mentira, a fofoca, porque tem isso dentro de casa. Mas quando nós estamos servindo a Deus, nós temos que ver o que diz a palavra de Deus, e Deus diz: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. A única forma que nós temos de ser imitadores de Deus é lendo a Bíblia, praticando a Bíblia, vendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Essa é a ordem de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Então isso que a gente está lendo para vocês aqui é a palavra de Deus. Você tem que imitar. Você tem que querer ser igual a Deus. Você não vai ser um Deus, o Deus de Israel, o Santo Deus, mas você tem que ser imitador de Deus. Porque a palavra está dizendo isso. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor como Cristo também os amou e se entregou por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Olha a ordem de Deus no versículo 3. Que a imoralidade sexual, ou seja, a safadeza, ela nem seja mencionada no meio de vocês. E vocês passam o dia inteiro falando safadeza, falando coisas sujas, coisas podres, enviando fotos nus, falando de mulheres, falando de homens, falando de sexo. Quando a palavra de Deus ensina que a imoralidade sexual ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, ela não pode nem ser mencionada entre nós, como convém aos santos. Assim está escrita a palavra de Deus. Se você diz que você serve a Deus e você fala imoralidade, ou você se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus e muda sua forma de agir daqui para frente, ou você simplesmente vai viver uma enganação achando que você é servo de Deus, mas na verdade você está servindo ao diabo. A palavra de Deus está dizendo: a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém aos santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem piadas de mau gosto, são coisas inconvenientes. Deus está dizendo isso no versículo 4 do capítulo 5 do livro de Efésios. Não fale palavrão, conversas tolas com pessoas tolas, se afaste dessas pessoas. Pare de falar essas besteiras. Deus está transtornado com as suas ações. É bom que você pare com isso. Nem piadas de mau gosto. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que ficam fazendo piadinhas idiotas. Deus está dizendo que essas piadinhas idiotas, elas não devem ser realizadas porque são coisas inconvenientes. Em vez de falar palavrão, conversas tolas e piadinhas, Deus está dizendo para você: faça ação de graças, ou seja, glorifique o meu nome, ajude um mendigo, pregue o evangelho, faça alguma coisa de útil pelo reino de Deus. Em vez de você ficar perdendo tempo com coisas inúteis, faça alguma coisa de útil pelo meu reino. Essa é a ordem do Senhor. Olha o que Deus diz: pois ficais bem certos. Tenha certeza disso. Nenhum libertino, ou seja, nenhum safado, nenhuma pessoa imoral que fica falando safadeza, ou impuro, ou ganancioso, você que está querendo enriquecer a qualquer custo, você é um idólatra, porque a palavra está dizendo, olha, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Meus irmãos, palavras fúteis, vamos começar a repensar nossa forma de falar. Piadinhas, palavrões, conversas tolas, libertinagem, impureza, ganância. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes.
Você insiste em ter conversa com essas pessoas e por isso Deus está irado contra você. O versículo 6 do livro 5 de Efésios está ensinando que ninguém vos iluda com palavras fúteis. 2 pontos. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Deus não gosta de quem fala besteira, de quem fala safadeza, de quem fala ganância. Deus não gosta de piadinhas de mau gosto. Deus não gosta de palavrões. Deus são coisas inconvenientes. Deus está dizendo para você que isso atrai a ira de Deus sobre você. Isso atrai a ira de Deus sobre mim. Por isso eu não posso ficar falando palavrões, eu não posso ficar com conversas tolas, piadinhas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Nós devemos nos entregar ao Senhor em ação de graças. Por isso eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele possa nos purificar, possa nos perdoar essa noite, para que nossos lábios eles sejam purificados conforme a sua santa vontade, para que possamos glorificar o Senhor com ações de graças, sempre, 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 para que o nome de Deus seja exaltado verdadeiramente sobre nossas bocas, para que possamos não apenas nós ser lábios, mas que possamos ter instrumentos sendo usados por Deus, que nossa boca reflita apenas aquilo que o Senhor quer, não aquilo que tem no coração do homem, porque o que tem no nosso coração é pecado. Por isso, Senhor, purificai os nossos lábios, assim como fizeste com Isaías, quando um anjo do Senhor desceu com a brasa do altar, tocou o lábio daquele homem, e aquele homem pôde exaltar o seu santo nome com a forma mais pura. A palavra do Senhor está continuando a dizer: não sejam cúmplices de pessoas mentirosas. Outrora, ou seja, em outro tempo, vocês eram das trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Por isso vocês devem proceder como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Aprenda a discernir o que agrada ao Senhor e não se comunique com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciai-as. Então você que vê que alguém está fazendo alguma coisa errada, você que está vendo que essas pessoas estão contando piadinhas, falando palavrões, você tem que brigar com essas pessoas. Não é brigar no sentido de discutir, é mostrar na palavra de Deus que essas pessoas estão erradas. Porque a palavra do Senhor está dizendo: não sejam coparticipantes, ou seja, não se misture com essas pessoas. Pelo contrário, denuncie essas obras infrutíferas, para que essas pessoas elas possam ser direcionadas para o caminho da luz, para o caminho da retidão, para o caminho da verdade de Deus, para que elas parem de pecar com suas bocas, porque é isso que atrai a ira de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos a oportunidade nessa noite de estar pregando aquilo que Deus quer, para que a ira de Deus ela possa ser desviada das nossas almas. Por isso eu peço a Deus perdão por todos os meus erros, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, inclusive e principalmente de mim, que vos prego. Por isso, irmãos, estamos todos aqui unidos nessa página, estamos todos no mesmo barco, todos éramos grandes pecadores, estamos vivendo pela graça do Senhor, precisamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo errado. Às vezes nós não conseguimos controlar certas coisas, o Senhor sabe que nós somos imperfeitos. Mas isso não é desculpa para que possamos continuar seguindo no erro. Por isso devemos clamar a cada dia para pedir perdão ao Senhor e entregar ações de graças para que o Senhor nos perdoe. Versículo 12. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até de falar. Olha o que Deus está dizendo. Deus sabe o que essas pessoas fazem escondido. Você aí que pensa que está escondendo alguma coisa de Deus, Deus está dizendo para você: olha, o que esse povo faz em segredo dá vergonha até de falar. Deus sabe o que você faz em segredo. Não adianta você tentar se esconder. Não adianta você fingir que ninguém sabe. Deus sabe, a sua consciência te acusa. O diabo te acusa na sua cabeça. A palavra de Deus está dizendo que o que você faz em segredo dá vergonha até de dizer. Pare de fazer essas coisas. Pare de fazer essas coisas. Deus está te dizendo: pare de fazer essas coisas que eu estou te vendo. Não se engane. Assim está escrito na palavra de Deus no versículo 13 do livro 5 de Efésios. Mas tudo que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Olha o que Deus diz no versículo 15. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos. Não procedam como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois Deus sabe que esses dias são maus.
Nós estamos passando por muitas tribulações, muitas dificuldades. Às vezes nós achamos que tá tudo bem e as coisas ruins acontecem em nossas vidas. Apesar de nós estarmos firmes na palavra do Senhor, coisas ruins acontecem em nossas vidas. O Senhor sabe que esse tempo presente são dias maus. Por isso nós devemos proceder de maneira correta, imitando ao Senhor, como Ele disse, como filhos queridos. Sejam imitadores de Deus como os filhos queridos. Proceder não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que aproveitam bem o tempo presente, pois esses dias são maus. Não sejam sem juízo, mas procurem discernir qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso vos leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, entoai juntos salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Rendei graças a Deus que é Pai. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de se santificar pela palavra, aquele que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas. Eles devem amá-las como eles amam o seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne, pelo contrário, alimenta, cerca-a de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E esse mistério é grande, e eu digo isso com referência a Cristo e à igreja. E em suma, cada um de vós ame sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Esse foi o livro 5 de Efésios. Tenho certeza que Deus falou profundamente no seu coração, para que você possa repensar suas atitudes, para que você possa amar a sua esposa, amar o seu marido, para que a sua família possa ser alicerçada, para que vocês não se reúnam e não fiquem falando besteiras, piadinhas de mau gosto, não fiquem falando palavrões, não fiquem falando imoralidade sexual, impureza, porque essas coisas elas dão brecha ao diabo e o diabo entra na nossa vida, seja na sua vida, seja na vida da sua família. O fato é que pequenas coisas elas destroem todo o ambiente. A única coisa que Satanás precisa é de uma brecha, para que ele entre, destrua não apenas a sua vida, mas a sua família e tudo aquilo que você ama. Por isso eu peço a Deus perdão por todos os meus pecados nesse momento. Quero reconhecer diante de todos que eu sou um pobre miserável, mas o Senhor tem cuidado de mim, e eu tenho demonstrado ações de graças para o Senhor, porque o meu coração ele quer se purificar, o meu coração ele arde por amor a Cristo. Por isso eu peço a Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, e tenha misericórdia de cada alma dessa que te ouviu até agora. Eu te peço que o Senhor toque essas almas com teu Santo Espírito e perdoe os pecados desses irmãos, porque eles demonstram amar ao Senhor e querer entender mais sobre a sua palavra. Por isso tirai desses corações os corações de pedra e colocai corações de carne, para que essas pessoas possam viver no amor e não na dureza de seus corações. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Queridos, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Temos muitas pregações, temos mais de 100 pregações. Tenho certeza que nossas pregações falarão profundamente com você. Compartilhe essa mensagem se você se sentiu tocado. Marque seus familiares, seus amigos. Divulgue a palavra de Deus. Seja você uma bênção na vida das pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo, querendo uma palavra, e você está calado, agindo como um servo negligente, feito uma estátua de barro. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve. Você não tem feito diferença no reino de Deus. Leia a Bíblia. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Jesus Não Mente. Tenho certeza que Deus falará profundamente com você. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.